Boa tarde, bem-vindos a esta emissão do SAP Vídeos. Hoje, 50 anos depois da primeira emissão da televisão em Portugal, protagonizada pela RTP, o SAP vai assinalar a data com a transmissão de uma espécie de debate. Não queremos chamar um debate, queremos aligerar isto. Uma espécie de debate com responsáveis de alguns dos canais que funcionam na internet. É um novo meio, está em grande projeção e os canais aproveitam não só para divulgar as regiões, como também para divulgar a televisão e fazer projetos de futuro que, em termos de conteúdos, nós vamos tentar perceber como é que eles vão querer funcionar. Eu começava precisamente aqui pela TV Évora, peço desculpa, pela Viseu TV, já me enganei pela primeira, o José Faro, perceber um pouco que tipo de projeto é que vocês têm e quando é que começaram e o que é que vocês pretendem fazer no futuro. Muito bem. Muito bom dia. Já agradecer o convite que formularam à Viseu TV para estar presente aqui neste momento que assinala os 50 anos, não é? E nós começámos muito cedo, o projeto é embrionário ainda. Ou seja, começámos há cerca de 2 meses. Nós inauguramos no dia 9 de dezembro. Fizemos algumas sessões experimentais, testámos o projeto. Isto, na realidade, começou a crescer há cerca de 3 anos atrás. E constitui-se uma empresa privada, por isso pretendemos que isto seja um projeto com fins lucrativos. E vive dos conteúdos que nós produzimos naturalmente. Havia já uma estrutura criada que está na base da criação do projeto da Viseu TV, que é a existência de uma empresa que é a produtora multimédia Fluxo Digital, em Viseu, que já trabalha há uns anos na área, e a Original Sites, que é um parceiro nosso, que colaborávamos na criação de sites, etc. Mas vocês fazem transmissão em direto? Não, vocês Não, só fazem... O direto estamos preparados para fazer, mas nestes projetos, e como nós temos alguma preocupação naturalmente, porque vivemos da publicidade, porque somos uma empresa privada, não temos apoios públicos, nem é um canal institucional. Resolvemos naturalmente não gastar as cartadas todas, dá-las todas de uma só vez, não é? Por isso, de alguma forma, também temos de estar preparados para ao longo do ano implementar uma série de novidades que nos vamos preparando gradualmente. Por isso, nós resolvemos no início, quando arrancámos, começar com 5 canais temáticos e naturalmente temos uma série de novidades que vamos procurar lançar ao longo do ano. E muito brevemente, estamos a pensar dentro de 15 dias lançar mais 2 canais, que é o canal Meteorologia e o canal Radical. E, como eu tinha dito, uma empresa que se constituiu, uma empresa privada, que é a VTV Viseu.tv Limitada. Pronto, e constitui-se naturalmente como todas as empresas, procedeu aos seus registros, registro de marca, etc, etc, até que iniciámos a produção dos conteúdos, há cerca de 1 ano e pouco, mais ou menos, esta parte, e marcámos a data de inauguração para dia 9 de dezembro e vai fazer agora 3 meses, daqui a 2 dias, que começamos a emitir. Por isso, é um projeto de facto embrionário, nós estamos em permanente análise do feedback que naturalmente vamos tendo. E é um projeto também muito voltado para o comercial, não é neste momento? É uma componente comercial, como eu disse, como é uma empresa privada, não vive naturalmente de subsídios, de apoios, de financiamentos a nível institucional, procura naturalmente cumprir uma missão que também é pública, que é a divulgação da região e de tudo aquilo que são os eventos, a nível cultural, etc., que se passam, mas procura estabelecer uma série de parcerias, de parceiros estratégicos, naturalmente, que viabilizem o projeto. Podemos dizer que neste momento já vivemos da publicidade, quer isto dizer que, da forma como estamos a trabalhar, já iniciamos um processo. Eu queria voltar à publicidade depois um pouco mais à frente. Vamos só passar, eu pedia só, vamos assumir isto, temos que passar o microfone por todos, e pedia também que se apresentassem, para eu não me voltar a enganar nos nomes, é mais simples assim, apresentassem o projeto e se apresentassem a vocês mesmos, e explicar agora um pouco também o que é o projeto, neste caso, que é o Politécnico de Viseu. Bom dia, gostaria também de agradecer o convite que foi feito ao Politécnico TV para estar presente neste programa de debate. O Politécnico TV, o primeiro grande empurrão foi dado pelo próprio presidente do Politécnico, que em 2004 montou um estúdio de televisão no Politécnico de Viseu. Evidentemente que esse equipamento deu aso a que germinassem vários projetos. Um deles era o projeto da televisão online. Iniciámos experimentalmente em 2005, fizemos, enfim, os testes necessários, em colaboração com outros departamentos do Politécnico de Viseu, como o Departamento de Imagem, o Departamento de Informática, o Departamento de Internet,
Portanto, foi da conjugação de esforços destes departamentos que nasceu o Politécnico TV. Digamos que a data oficial será alguns em fevereiro de 2006. O Politécnico TV é um canal institucional, está virado para a experiência académica, para a comunicação interna, no sentido de desenvolver e aprofundar a comunicação interna, proporcionar coesão, espírito de coesão a todos os elementos do Politécnico, mas não só, está também virada para a comunidade académica regional, escolas, institutos e universidades privadas e, por extensão, para a comunidade em geral que sente, de facto, necessidade de arranjar voz e visibilidade de âmbito nacional. E tem tido algum feedback disso, da projeção da região, pelas pessoas que vão vendo o canal? Temos algum feedback, sim, nomeadamente de pessoas que estão deslocadas, que estão a centenas ou mesmo milhares de quilómetros e que nos escrevem sobre temas que abordamos no canal online. Ok, pronto. Agora passamos à apresentação então do projeto e eu peço desculpa, mas já não me recordo, Rachão, nós não temos aqui nenhuma plaquinha. Apresentava-se também o seu projeto. Ora bem, o meu nome é João Tedim, eu venho em representação da Senso Comum, que foi é uma empresa de Aveiro, que, digamos assim, resolveu avançar para o lançamento de um canal de televisão online chamado Aveiro TV. Ora, o projeto Aveiro TV nasce no âmbito de uma empresa de desenvolvimento de software, que é a Senso Comum. E isso faz dele um projeto com algumas características e algumas particularidades que, se calhar, não têm muito a ver com o objetivo final das televisões online, no que diz respeito à exploração de publicidade e por aí fora. A Senso Comum, já desde 2002, com o lançamento de um canal que, na altura, teve alguma divulgação, mas acabou por não sobreviver, que foi o Canal Zero, inclusive é no âmbito de uma parceria com a TV Interativa, começou a abordar a temática da divulgação de vídeo online, ao fim e ao cabo. Na altura, esse projeto tinha a ver com a divulgação de vídeos de música. Esse projeto acabou por não sobreviver, nós continuamos o nosso trabalho, ao fim e ao cabo, por outras áreas, e acabamos por, em junho de 2006, dia 25 de junho de 2006, resolver avançar para o lançamento de uma plataforma de disponibilização de vídeo online, e era esse o grande objetivo. Como empresa de desenvolvimento que somos, resolvemos capitalizar, entre aspas, em termos de ferramenta, toda a experiência que tínhamos a esse nível e lançar um sistema que permitisse fazer a disponibilização de vídeo online. Ao fim e ao cabo, na realidade, ele transfigurou-se num projeto que se pode chamar um projeto de web TV, com um pendor comunitário bastante grande, ou seja, é dado um enfoque comunitário à divulgação de vídeos e à produção de vídeos no Aveiro TV, que foi, digamos assim, o seu primeiro motivo, e por outro lado criou-se a noção daquilo que poderia ser o germinar de canais temáticos sobre não só a região, mas sobre o potencial humano que a região tem no sentido de produzir conteúdos. E aqui a questão de divulgar a região, na nossa opinião, confunde-se muito com dar oportunidade às pessoas da região de se autoafirmarem, ou seja, e isso sim, não havendo necessidade obrigatoriamente de serem conteúdos sobre a região, apesar de os termos, temos uma agenda, temos um Acontece, temos alguns conteúdos noticiosos em parceria com algumas entidades de informação regional, parece-nos que o essencial e o mais importante é criar uma ferramenta que permita o empowerment do cidadão enquanto representante de uma região ou de uma cidade. O projeto foi lançado em duas perspectivas, ao fim e ao cabo. Na perspectiva da empresa de desenvolvimento que somos, foi lançado com o objetivo de pôr em teste e de afirmar a ferramenta, Tucur como ferramenta de disponibilização de vídeo e de gestão de vídeo, e por outro lado também conseguir testar e avaliar de alguma forma como é que o negócio, ou como é que se poderia explorar de alguma forma o negócio sobre uma televisão online. Eu acho que esse problema, já ouvi dizer que vamos falar dele à frente, é um problema que não está em absoluto resolvido, esta é a nossa opinião. O grande objetivo de lançar o canal dia 25 de junho e até agora foi
conseguir obter métricas de utilização do canal no sentido de conseguir ter informação estatística suficiente para podermos fazer uma análise. Marcamos como data dia 31 de dezembro de 2006 para fecharmos esse primeiro passo e iniciamos no início deste ano a implementação daquilo que é a nossa interpretação enquanto empresa de desenvolvimento do que é que deve ser uma plataforma de exposição de vídeo online que, tentando conjugar a componente comunitária por um lado, a componente institucional por outro, esta necessidade de promover o empowerment do cidadão enquanto entidade representante de uma região e, por outro lado, a necessidade de tornar isto minimamente sustentável a nível financeiro. Iniciamos o processo de desenvolvimento em janeiro e queremos lançar em meados do mês de abril, fim do mês de abril, não há uma data definida ainda, aquilo que é a nossa interpretação do que pode ser uma ferramenta que não seja, em particular, um canal de televisão online, mas que seja uma forma de promover e de tornar possível que entidades, indivíduos, empresas se promovam os seus conteúdos, catalisando de alguma forma e puxando para a ferramenta profissionais que acabam por produzir já conteúdos em outros âmbitos e que têm necessidade de os divulgar e necessidade de os rentabilizar, que é esta a grande questão. Exato. Vamos passar então agora a Jorge Costa, ver se não me engano, Jorge Costa da Beira TV. Em cheio. O meu nome é Jorge Costa, sou jornalista na Beira TV. Portanto, o projeto nasceu há cerca de um mês e meio. Nós estreámos na internet mais ou menos em 14 de janeiro, mas o projeto não surgiu a partir do nada. Ele foi, por assim dizer, o resumo de ser de um projeto anterior que já existia no Instituto Politécnico de Castelo Branco, que era a ZIP TV, aí assumidamente como canal interno que emitia, portanto, para uma plataforma interna, através de vários servidores que disponibilizavam o sinal, portanto, uma emissão, um bloco contínuo, através, portanto, de vários ecrãs plasma espalhados por várias escolas. A ideia, portanto, ela surgiu fruto da necessidade de aproximar um pouco as escolas, porque são 6 escolas que estão espalhadas por vários pontos, não só da cidade de Castelo Branco, mas também de Anha Nova, agora que também surgiu também no Fundão, e sentia-se esta necessidade, isto mais ou menos em 2004, de juntar a comunidade estudantil e, ao fim e ao cabo, aproximar os estudantes de umas escolas das outras. Foi aí um pouco que, na altura, surgiu este interesse pelo projeto. Mas, sobretudo, ele surge criado num contexto de uma escola de artes, uma escola, portanto, multidisciplinar, onde se conjugam multimédia, o têxtil, a música eletrónica, que é uma aposta mais recente da escola, e surgiu também como uma oportunidade de ouro para, por assim dizer, servir de plataforma de lançamento ou de mostra dos trabalhos que eram produzidos e continuam a ser produzidos pelos alunos de multimédia, design gráfico daquela escola. Ele funcionou, portanto, nestes moldes durante cerca de um ano e meio. Nós conseguimos na altura, também somos poucos, não é? Conseguimos na altura, e não podemos ser sempre os meios dedicados, conseguimos na altura assegurar blocos quinzenais. Os conteúdos, portanto, eram praticamente sempre os mesmos, um bloco de notícias, entrevista em estúdio, eventualmente uma reportagem ou outra, um espaço de vox pop onde eram analisadas as opiniões dos alunos e, finalmente, então, um espaço chamado Rewind, onde nós dávamos destaque às curtas-metragens, aos documentários realizados pelos alunos. Essencialmente um projeto de alunos, não é? Exatamente, essencialmente um projeto interno, depois aqui com acompanhamento técnico, professores, funcionários da instituição. Entretanto, sentiu-se a necessidade de orientar um projeto um pouco mais para a comunidade, até porque a Exarte é uma escola que tem vindo a trabalhar diretamente com o mercado, portanto, é uma escola que não tem as paredes fechadas, é rara a semana ou o mês em que não há atividades que a escola esteja a promover na comunidade. E uma dessas valências é a produção de conteúdos para empresas, para entidades, nos vários formatos multimédia que nós hoje conhecemos e que são os mais diversificados, não é? E, entretanto, aí surgiu a oportunidade de, portanto, orientar o projeto para a comunidade, surgiu então a Beira TV, decidiu-se então apostar numa plataforma emergente na internet, Web TVs, que certamente 2006 foi um ano de ouro para as Web TVs em Portugal, e aproveitámos a deixa. A preparação, o processo foi muito rápido e, de certa forma... Vocês têm um pouco mais de um mês também, não é? Sim, pouco mais. Deve ser o processo mais recente, o projeto mais recente que está aqui neste momento. Sim, eventualmente dos mais recentes, mas também assumindo alguma humildade, que continuamos de certa maneira em fase de teste. Este também é um projeto experimental. Nós estamos também, um pouco como o meu colega estava a dizer ainda há pouco, estamos também ainda a sondar qual é a receptividade por parte da comunidade, porque
Neste momento ainda não estabelecemos parcerias ao nível de conteúdos com outras entidades, mas também ainda estamos a tentar perceber que oportunidades é que se podem criar no mercado, embora este não seja um projeto muito eminentemente comercial, porque estamos a trabalhar com meios que pertencem a uma entidade pública, portanto aqui temos que gerir isto com outro cuidado. Mas está a ser positivo porque só na primeira semana em que o site esteve disponibilizado, e apesar dos nossos problemas de largura de banda, que ainda são muitos, mas é uma questão de contratualização, tivemos cerca de 5.000 visitas. Portanto, foi muito bom. E nota-se que, apesar de estarmos no interior, não significa que não haja nada, que não esteja a acontecer nada e que não exista nada para mostrar. É sinal que as pessoas têm, neste momento, uma apetência muito grande para se verem, para verem o que acontece na comunidade delas. No caso do Distrito de Castelo Branco, é dos distritos, creio que só o caso de Leiria é que estará mais à frente, onde a imprensa regional e as rádios locais têm uma maior afirmação, semanários, rádios, portanto, semanários, mas no caso de Castelo Branco, creio que é aquele que precede, creio que o Distrito de Leiria. Não sei precisar neste momento se estatisticamente ainda isto bate certo, mas ao nível da imagem notamos que é uma área onde ainda está praticamente tudo por fazer. Nós ainda vamos voltar outra vez à imprensa regional. Passava agora o João Fernandes, da TV Viana. Eu tenho o microfone. É mesmo. João Fernandes, da TV Viana. O nosso projeto, antes de mais, saudar a SAP por esta iniciativa e a Rádio Televisão Portuguesa, 50 anos, digamos, foi para o ar e na altura, quando saiu, foi para nós todos foi um espanto e acompanhámos e nos fez crescer até no aspecto da atividade jornalística. A TV Viana insere-se num projeto ligado a vários jornais da imprensa regional, o Falcão do Minho já com 20 anos e na internet, em online, já com 10, o Correio de Cerveira, o Correio da Ribeira disse. Mas insere-se num projeto muito mais amplo para cobrir uma região por 1 milhão de habitantes. Portanto, é um grupo que está em formação ligados aos grupos multimédia e que pretende realmente depois comercializar exatamente os produtos, os conteúdos que vai produzindo exatamente ao longo da região, que é o Minho, Distrito de Braga e Viana do Castelo. A TV Viana nasceu nos fins de março, nas primeiras emissões, com os primeiros conteúdos que fizemos. Entrou já num ritmo de maior crescimento em abril, atingiu os picos de audiência em novembro com a entrada no portal e ajudou o Falcão do Minho, que já tinha 10 anos, já era conhecido no mundo, junto da imigração e dos falantes da língua portuguesa e tudo mais, ajudou muito a TV e cresceu. Em novembro nós atingimos um pico de audiência de 135.881 cibernautas que entraram dentro do portal. Isso despertou-nos, digamos, chamamos a atenção para a responsabilidade, para fazer crescer ainda mais, exatamente junto das comunidades de 20 países e dos grandes países do mundo, que estão a acompanhar, sobretudo, em primeiro lugar, os Estados Unidos da América, com 55% dos amantes cibernautas americanos, que acompanham exatamente o que se passa na nossa região, porque não é só Viana. No fundo, acabam por ser pessoas da região que estão imigradas Sim, lá. e que, por exemplo, em Macau, aparece uma audiência muitíssimo grande em Macau. São os macaenses, que falam português, os chineses, que agora nunca aprenderam tanto português como agora, as escolas nunca se ensinou tanto em Macau como agora, e é natural que seja da China, mais propriamente de Macau. O facto é que nós estamos a produzir conteúdos ligados à gastronomia, ao folclore, ao teatro, ao desporto, aos esportes radicais. Vai entrar um filme amanhã, talvez, e coisas ligadas ao mar. E da forma que, para além das reportagens, das entrevistas que fazemos, foi isso inicialmente que começámos a fazer, e que tiveram um projeto de resultados em termos de imagem pública a nível internacional. Mas a vossa emissão também é uma emissão de vídeo on demand, essencialmente, vocês não fazem transmissão em direto. Ou seja, nós, para já, não fazemos transmissão em direto, mas estamos, em qualquer momento, preparados para fazer a transmissão em direto. Até contávamos que tivéssemos aqui um técnico, se pudéssemos fazer a transmissão de alguma coisa em direto, faríamos. Nós já voltamos à TV Viana, eu peço só porque nós estamos a adiantar no tempo, apresentar, entretanto, o Miguel Correia da TV Net, um projeto... Peço desculpa, André Rodrigues.
da TVNet. Eu disse no início que ia baralhar os nomes e estou a baralhá-los todos porque não conheço as pessoas e, entretanto, isto acaba por ser. Portanto, peço desculpa pela troca. Mas, de qualquer forma, apresentar um pouco a ideia, apresentar aqui um pouco o projeto da TVNet, pelo que se sabe também é a primeira televisão e a única neste momento na internet que faz transmissões regulares em direto das suas emissões. Não é? A TVNet é um projeto, antes de mais, também dar os parabéns ao SAP pela iniciativa e congratular a RTP pelos seus 50 anos. De facto, o mundo está a mudar nos últimos anos, a internet está a assumir um papel cada vez maior e fazendo parte desta autêntica revolução dos hábitos de consumo por parte dos cibernautas. Assiste-se, felizmente, já ao proliferar de um conjunto de iniciativas que aproveito também para saudar, no que diz respeito ao trabalhar em audiovisual e multimédia na internet. A TVNet nasceu como projeto experimental em Ponta da Algada em dezembro de 2005 e assumiu sempre o objetivo de ser uma televisão online e não apenas um site com vídeo. Isto para nós, porque consideramos, aliás, a semelhança daquilo que tem vindo a ser revelado no panorama internacional, que de facto a internet está a provocar fortes transformações na forma como se consome e como se produz televisão. Se verificarmos um pouco aquilo que tem vindo a fazer em termos de transformação nos países mais evoluídos, como nos Estados Unidos da América ou mesmo na Inglaterra, verificamos que são os próprios canais de televisão que começam a adotar linguagens mais próximas da produção de audiovisual relativamente a conceitos de internet. Mas sobre isso eu já terei a oportunidade também de falar um pouco. Regresso à TVNet para dizer que assumimos o nosso objetivo de sermos a primeira televisão portuguesa de internet, com uma aposta central na informação. Temos todos os dias netjornais, que são os nossos programas informativos de hora a hora, a partir das 9 da manhã até às 18 horas. Fazemos-lo sempre em direto, 5 dias por semana. Além disso, temos também a grande reportagem e o formato de grande entrevista e os formatos ditos normais do infotainment. Numa estrutura profissional, contamos com perto de 20 colaboradores a tempo inteiro e uma estrutura, como empresa jornalística que somos, acreditamos que o futuro da informação e o futuro da televisão passa por formatos desta natureza. E não se baseiam só, não é um projeto localizado numa determinada região, apesar de estarem situados em Lisboa, nós vocês... começamos o projeto experimental nos Açores, foi uma opção que fizemos em dezembro de 2005. Em agosto de 2006 expandimos a nossa atividade, porque também temos esse objetivo assumido de sermos uma televisão nacional. Temos neste momento correspondentes, a nossa sede está em Lisboa e temos neste momento temos vários colaboradores espalhados um pouco por todo o país. Agora no segundo trimestre de 2007 vamos ter a cobertura no Alentejo, em Setúbal, no Porto, já temos em Viseu atualmente, vamos também agora passar a ter na Madeira. Portanto, temos o objetivo de cobrir no espaço de um ano todos os distritos do país, porque queremos ser uma televisão de informação online, em direto, 5 dias por semana neste momento, em breve também passaremos para os 7 dias por semana, com cobertura de informação regional, nacional e internacional. Porque senão, no nosso ponto de vista, a internet é que de facto uma informação à escala global. E apesar de haver... Eu sobre esse aspecto não queria interromper, mas sobre esse aspecto nós vamos voltar depois à conversa sobre esse tema de não haver fronteiras na internet. Neste momento vamos então agora passar aqui a um outro momento, que é o professor Reginaldo Almeida, da Universidade Autónoma de Lisboa, que eu vou aqui passar para outro platô, onde o professor nos vai tentar explicar, boa tarde professor, antes de mais nada, tentar explicar um pouco mais afinal o que é que são os conteúdos do futuro. Bom, os conteúdos do futuro serão seguramente bem melhores do que os atuais, não porque os atuais sejam maus, mas porque a televisão tem de facto a capacidade de se recriar permanentemente, fazendo com que continue a ser no futuro o instrumento de comunicação mais deslumbrante que até hoje foi criado. A própria internet, veículo de comunicação poderosíssimo que aqui tem sido tão bem abordado, não é sequer um concorrente da televisão, é bem pelo contrário, um meio complementar à própria televisão, até porque a internet copia aquilo que a televisão já faz, neste caso em Portugal há 50 anos, e aqui se deixam os parabéns à RTP. Portanto, a televisão começa por ser um instrumento que
constitui a verdadeira mass media, o verdadeiro conceito de informação à escala total, neste momento tem também a versatilidade para se transformar no principal instrumento do personal media, em que cada vez mais, através das TVs regionais, através dos canais temáticos, se podem escolher os conteúdos que estão mais adequados às nossas necessidades. Nessa perspectiva, a televisão do futuro, por estas iniciativas que aqui conhecemos do nosso país e por outras que certamente começam a popular por esse país e por esse mundo fora, será no futuro seguramente bem melhor do que aquilo que tem sido até agora. Então, nós estamos aqui no Museu das Comunicações, na Fundação das Comunicações, e temos aqui alguns aparelhos que são antigos. Fazem a história, exatamente. Nós não vamos falar propriamente dos aparelhos, porque isto levava-nos a um outro tema de conversa, mas leva-nos a perguntar, os novos instrumentos da comunicação, a internet, nós podemos dizer que a internet é a concorrência da televisão? Ou isso a internet concorre com a televisão em determinados segmentos e sabemos, inclusivamente, pela comunicação social em geral, que as faixas etárias mais jovens preferem muitas vezes a internet em alternativa à televisão. No entanto, o jornalista, quem faz jornalismo televisivo, deve encontrar na internet o meio complementar e auxiliar de conseguir recriar o seu dia-a-dia, para que, através de uma nova plataforma de convergência, possam ser distribuídos conteúdos, seja para a televisão, seja para a rádio, seja para a internet pura e dura. Aliás, cada vez se fala mais no backpack journalist, a capacidade de o mesmo jornalista conseguir montar, produzir, editar, realizar. No fundo, isto é uma capacidade que a internet trouxe, porque é a ciência da surpresa, é aquilo que neste momento mais deslumbra os portugueses e as pessoas em geral no mundo, sendo certo que a televisão continuará a ser o grande instrumento de democratização de conteúdos, porque à distância do zapping, sentados na nossa casa, sabendo que há alguém que programa especificamente para nós, temos a capacidade de escolher aquilo que para nós nos é mais interessante. Portanto, a televisão está boa, recomenda-se e no futuro será cada vez melhor. E com a internet, com este novo personal media que se fala, os utilizadores começam a pôr conteúdos lá. Os conteúdos nem sempre são conteúdos de informação. Qual é que vai ser a escolha dos conteúdos? Pois essa é aqui a grande fronteira, porque a internet é a porta e é a autoestrada para as coisas boas e para as coisas más. É caso para dizer que os terroristas também utilizam a internet, a pedofilia também circula na internet, o cybercrime também, obviamente, anda pela internet. Aquilo que é necessário fazer é criar códigos de boas práticas e daí os operadores continuam a ter um papel essencial na distribuição de conteúdos, para que, à face do direito nacional e internacional, à face da moral e dos princípios de civilização, se possam selecionar conteúdos, porque, como sabemos, no dia-a-dia temos que ter a capacidade de conseguir limar aquilo que existe para podermos optar por aquilo que eventualmente para nós é importante. Professor, muito obrigado por esta intervenção. Agradeço, muito obrigado e continuação do bom trabalho. Obrigado. Vamos voltar aqui então ao nosso painel. Aproveitar aqui, enquanto me estou a deslocar, só para fazer aqui uma referência novamente ao UAL, que é a equipa da UAL que está responsável. Vou passar aqui já o microfone. A equipa da UAL que é responsável por toda esta produção de estúdio, um estúdio que está montado aqui no Museu das Comunicações e que foi instalado pela própria RTP. Nós podemos aqui reparar em alguns instrumentos antigos que eram utilizados e que hoje em dia estão completamente obsoletos, mas que, enfim, nos fazem recordar ainda um pouco a história. Para mim não, que eu nem me lembro sequer da televisão nesta altura, praticamente, mas é material que hoje em dia para nós está obsoleto. Como é que hoje em dia se funciona com a internet? O material é mais leve, é mais fácil de utilizar. Como é que nós podemos lançar aqui esta questão ao debate? Qual é o tipo de programação, qual é o tipo de instrumentos que nós utilizamos hoje em dia para fazer televisão na internet? De facto, o avanço tecnológico nesta área tem sido espantoso. Os equipamentos têm diminuído de peso e reduzido e tem sido notado um progressivo decréscimo de peso e de volume, o que significa que em termos de equipamentos eles estão cada vez mais portáteis e essa característica também contribui para que eles sejam manuseados por uma só pessoa. Eu creio que, por exemplo, em termos jornalísticos, nós passamos do jornalista da caneta e do papel para o jornalista que escreve, que filma e que edita. Portanto, passamos do texto, da escrita, para verdadeiros documentos audiovisuais. Isso também nos levantou aqui algumas dificuldades. A TVNet, como é que a TVNet normalmente funciona? Vocês têm uma quantidade, já me disse, de 20 jornalistas, não é? Não, jornalistas não.
Uma equipa de 20 que faz a pessoas televisão. Que fazem, de facto, aquilo que nós chamamos a nossa redação multimédia, entre pessoas que são técnicos audiovisual e multimédia e também jornalistas. De facto, o jornalista assume, nesta nova etapa, um papel mais polivalente. Ao contrário do que existe atualmente ainda nos canais dito em suporte tradicional, o jornalista praticamente não faz a captura de imagem. Apesar disso, já existem alguns casos noutros países em que o jornalista, e também em Portugal já se fez essa experiência, que o jornalista até fazia a captação de imagem. Na TVNet não, na TVNet o jornalista faz a edição da imagem, da peça, coloca os oráculos, prepara a peça toda e coloca inclusivamente no playout para poder estar disponível na hora do noticiário. Só não faz a captação de imagem. Há pessoas que podem pensar o seguinte: um jornalista vai para o terreno sozinho, eu posso falar isso por experiência própria. Não vai sozinho, vai não, com o seu... há situações em que o jornalista pode ir sozinho para o terreno, em que tem que levar a câmara fotográfica, a câmara de filmar, recolher a informação toda e depois trabalhá-la e colocá-la na internet. Isso levanta algumas questões do ponto de vista ético ou do ponto de vista jornalístico, do trabalho, da qualidade que é apresentada no final? Eu não percebo qual é a questão ética que pode ser levantada, sinceramente não percebo. Nós já temos atualmente correspondentes que trabalham sozinhos, de facto, em que levam a câmara e fazem os planos e fazem o vivo e fazem a entrevista. Não vejo qual seja qualquer questão ética que possa ser levantada neste domínio. Em termos de informação, nós temos que perceber que a internet é já o meio mais competitivo do mundo, onde, ao contrário do que existe nas televisões, que estamos a falar na altura da comemoração do aniversário da RTP, a pessoa está limitada, em média, a 30 a 40 canais e pode fazer o exercício do zapping dentro deste universo, enquanto que na internet a pessoa não está limitada ou este mesmo exercício de zapping, de mudança de sites para sites, nunca está limitada. Portanto, existe de facto aspectos de competitividade e de rapidez e de ritmo na internet que não se impõem já em termos de linguagem televisiva. Portanto, há aqui quando me fala em limites de ética, eu não consigo identificar. O que lhe posso dizer é que existe de facto a necessidade de sermos cada vez mais rápidos, cada vez mais competitivos, no sentido de transmitir informação rigorosa e de qualidade, porque as pessoas não são parvas e percebem qual é a diferença de um serviço informativo de qualidade e rigoroso e de um serviço informativo sem qualidade e que não tem rigor. E que seja atual ou não seja atual. O público que vai à internet é, porventura, o público mais exigente em termos de procura de informação, porque sabe aquilo que está à procura e sabe aquilo que quer. Ao contrário, também isto muda um pouco o paradigma da informação. O jornalista deixa de ser o detentor totalmente da linha, da escala de produção de conteúdos informativos e passa a ter um escrutínio por parte da audiência muito mais rigoroso e muito mais exigente. Isto por via da tal competitividade que falávamos. As pessoas que estão à procura de informação, eu falo no caso da TVNet, porque é um produto essencialmente informativo, sabem perfeitamente o que é que querem, sabem que informação estão à procura e já não estão dispostos, é a tal mudança de paradigma da informação, que o jornalista assume um papel de ditador em termos de escolha editorial, pura e simples, do que é que deve ser a matéria mais relevante, informativa ou não. É por isso que aparecem fenómenos como o Cidadão Repórter e que estes fenómenos que, por outro lado, são tão criticáveis em termos de deontologia e da questão ética, por outro lado também verificamos que são os próprios grandes grupos de comunicação social, alguns dos quais no início tiveram resistências, quer à internet, quer a este tipo de fenómeno, já são os primeiros a introduzi-los também porque percebem que são mudanças inevitáveis. Nós reparemos também no seguinte: ainda há poucos dias saiu um estudo sobre a atividade jornalística. O jornalista hoje tem o respeito de cerca de 35% da população. Decaiu em 10 anos, brutalmente, porque antes tinha um índice de respeito e de confiança. E isso acontece porquê? Isso acontece por uma série de fatores, mas acontece também sobretudo, e eu também sou jornalista há quase 10 anos, acontece sobretudo pelo seguinte: é que o jornalista deixou de estar num pedestal, deixou de ser visto como uma profissão em que não sofria qualquer tipo de escrutínio. Existia um índice de confiança na atividade jornalística de quase 100%. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, entretanto, com os erros que foram cometidos, com a necessidade e com o acesso que as pessoas têm a diferentes fontes de informação, e aqui a internet também veio dar um forte impulso, as pessoas já têm um nível de exigência maior, já têm um nível de confiança maior, o acesso às fontes também ele é maior, e as pessoas hoje em dia têm um nível de exigência
e um nível de avaliação crítica bastante diferente. É normal que tenha havido esse acréscimo e esse equilíbrio, esse reequilíbrio, esse reencontrar da atividade jornalística. É normal e é por isso que se diz, como todos aqui presentes sabem, que o jornalismo está numa fase de nova crise identitária e que está à procura de si próprio novamente. E ainda bem que assim é. E oxalá que cada vez mais pessoas possam intervir no processo informativo, sem que haja qualquer tipo de problema em se levantarem questões e se trazerem para o debate questões de foro ético, porque é normal que isto aconteça de tempos a tempos, e ainda bem que temos a oportunidade de discutir essas mesmas questões, porque o jornalista também não está acima, nem é uma profissão à parte. Também pode falhar. Voltamos aqui mais ao centro, novamente aqui ao painel, só para falarmos um pouco mais de um caso que está numa região mais interior. Como é que as pessoas interagem com os conteúdos? As pessoas realmente colocam conteúdos no vosso site? Vocês têm isso aberto à comunidade ou não? Bom, antes de responder à sua pergunta, dizer apenas uma coisa relacionada com aquilo que estava a dizer ainda há pouco, do material ser obsoleto aqui do Museu das Comunicações, mas de facto em tempo em que estamos a tentar perspectivar o futuro, temos de olhar para o passado, para o que foi feito, não é? Porque se as novas web TVs são algo completamente novo, a verdade é que ainda vamos trazer muito do passado durante algum tempo. Ainda há pouco conversávamos aqui em off acerca mas isto são novos meios, é um meio diferente, uma linguagem diferente, é ou não é? De facto, nós estamos sempre ainda a recolher um pouco, neste caso, da televisão, que aconteceu há uns anos atrás, quando surgiu a televisão também foi buscar muito da linguagem da rádio. Hoje, se calhar o que está a acontecer com o online, que vai buscar muito daquilo que se vê na televisão. De facto, nós a faceta, portanto, voltando à questão que colocou na BRTV, a parte interativa ainda não está totalmente aperfeiçoada. Conforme disse há pouco, portanto, nós estamos a emitir nesta plataforma, portanto, há cerca de um mês e meio. Ainda estamos, por assim dizer, ainda em fase de testes, mas tem esse objetivo de abrir à comunidade, claro, para os com conteúdos certeza, da comunidade. pois, porque é um pouco como estava a ser dito ainda há pouco, nem um jornalista pode estar no pedestral, nem nós podemos achar que somos os detentores de toda a verdade, ou tudo quanto aquilo há para dizer, e hoje cada vez mais é o que acontece. A internet, se esteve o boom, a expansão que está a ter agora, é precisamente também por causa disso, não só das faixas etárias mais jovens que aprenderam a usar e a dar-lhe um dinamismo que nós conhecemos hoje, com as redes sociais, com a internet 2, mas também porque as pessoas querem ter uma voz ativa, não querem ter uma atitude passiva perante o mundo, perante a informação, perante o que está a acontecer. E o futuro vai ter que passar um bocado por aí. O jornalismo do cidadão, há quem lhe chame de jornalismo participativo. Agora, se o jornalismo está em crise, anda a tentar encontrar um nome para definir algumas. Pois, exato. É um pouco nos primórdios, estas coisas acontecem sempre. Aconteceu na rádio com o podcasting, está a acontecer agora com o conceito web TVs, televisões da internet. Esta discussão provavelmente vai se manter durante ainda algum tempo, mas de certeza que se vai chegar a algum consenso, não é? Eu vou lançando temas aqui, estejam à vontade, sempre à vontade para falar e para voltar atrás quando assim entenderem, porque somos muitos a falar e, portanto, tentarmos aqui gerir as coisas. Mas em termos de financiamento, como é que funciona uma estrutura deste género? Vocês funcionam com financiamentos das autarquias, das empresas regionais, locais? Como é que funcionam esses? Pronto. Antes de chegar exatamente aí, até porque a resposta à sua pergunta no que diz respeito à Aveiro TV é uma resposta muito simples, porque até agora o Aveiro TV foi claramente um investimento da Senso Comum enquanto empresa de desenvolvimento. Portanto, não há e nem houve a intenção de lançar qualquer tipo de lógica de retribuição ou qualquer tipo de lógica de financiamento, a não ser o próprio financiamento da empresa de desenvolvimento, porque achávamos e sentíamos que não tínhamos efetivamente informação suficiente, nem tínhamos ainda os dados necessários para atribuir valor àquilo que comercialmente nós poderíamos vender dentro da televisão. Pronto. Há aqui duas questões que me parece a mim que são importantes e como ponto de partida acho que é importante refletir acerca delas. Uma delas é tentar entender e fazer a distinção entre aquilo que é uma web TV e aquilo que é uma TV que emite pela web. E, na minha opinião, isto são duas coisas que, naturalmente, nesta primeira fase, há alguma confusão, como nós estivemos aqui a falar ao fim e ao cabo, porque há um mídia muito forte que acaba por ser, teoricamente, o originário das televisões na internet, que é a televisão. As próprias televisões, os canais que emitem aberto, têm já neste momento têm presença na internet. Eles fazem as emissões na internet. E é preciso, por um lado, tentar descobrir ao longo do tempo, e é um esforço que se tem que fazer ao longo do tempo e com as experiências dos pioneiros, ao fim e ao cabo, que é ao fim e ao cabo o grupo, ou pelo menos parte do grupo que está aqui representado, tentar entender qual é que é o valor e tentar efetivamente encontrar forma
de atribuir valor ao produto e atribuir valor no que diz respeito ao anunciante. Ao contrário do que o representante da Universidade Autónoma disse aqui ainda há pouco, eu penso que a internet, enquanto mecanismo de divulgação de mídia de vídeo, é claramente uma entidade concorrente à televisão, porque efetivamente consegue fornecer um serviço muito mais concreto, muito mais globalizado, consegue fornecer métricas muito mais objetivas e consegue estabelecer valores por contacto muito mais efetivos do que propriamente aquilo que a televisão é capaz de fazer. É óbvio que neste momento a televisão é algo que está disseminado enquanto eletrodoméstico, e a realidade é esta, todas as casas têm um, toda a gente sabe usar. Mas isto é uma realidade que tem a ver com os 50 anos de história que a televisão tem, pelo menos em Portugal. A internet tem menos anos de história, no que diz respeito à utilização global ao nível de Portugal. As televisões online ainda têm menos, e a realidade é essa. Mas todas as métricas que nós temos de utilização da internet pela faixa etária que efetivamente vai interessar daqui a 10 ou 15 anos, esse mundo está a mudar, e está a mudar de uma forma radical. Pronto. No que diz respeito à Senso Comum, a Senso Comum acredita que é preciso, em termos de plataforma de disponibilização de vídeo, criar condições para, em primeiro lugar, antes de tentar fazer, seja lá o que for, entender aquilo que pode atribuir efetivamente valor a explorar vídeo enquanto conteúdo na internet. Nós não acreditamos, e vai ser um exemplo... Isso, eu peço desculpa estar a interromper, nós estamos a começar, o tempo vai avançando e nós temos que ainda tentar passar aqui a palavra a mais pessoas. Em termos, voltando só ao financiamento, sim, como é que vocês financiam? Vocês pretendem vir a financiar-se através dos conteúdos que são comercializados na internet? Como é que o projeto está a funcionar? Neste momento, o Aveiro TV é um projeto de investigação e desenvolvimento da Senso Comum. Em abril sairá a versão daquilo que nós consideramos que é uma plataforma que pode fornecer aos anunciantes informação para eles poderem investir. É óbvio que o modelo tem a ver com publicidade, mas não só com publicidade no sentido tradicional de vender espaço de publicidade a um anunciante, no sentido de promover a produção de conteúdos de qualidade, promover a venda desses conteúdos, promover inclusive o intercâmbio, que é algo que nós esperamos que funcione, de conteúdos entre quem efetivamente está no negócio da televisão online. Eu gostava muito de poder negociar de uma forma objetiva e clara e com valores muito concretos, ou seja, quanto é que isto vale por visualização, com a TVNet, o noticiário que eles transmitem. Gostava de o poder fazer. Ora, isto é uma conta que não se pode fazer neste momento, na minha opinião, é uma conta que é muito complicada de fazer no que diz respeito a atribuir o valor efetivo. E é essa a tentativa. E tudo isto também vive muito da interatividade que seja possível e seja possível contabilizar com os utilizadores. Como é que a Viseu TV funciona com a interatividade dos utilizadores? Em termos de interatividade, vocês têm essa receptividade? Como é que... Nós procuramos, dentro da medida do possível, interpretar permanentemente os dados que vamos ter a nível entre aspas, audiências, que são o número de visitantes, o número de hits, porque uma das coisas que se divulga mais... Mas só têm a contagem, vocês não têm um feedback maior com o utilizador. Nós procuramos... O utilizador simplesmente vai lá e vê o conteúdo que vocês disponibilizam. Exatamente, procuramos naturalmente ter, como em todo o processo de sondagem se faz uma pequena amostra, que nós procuramos que seja o mais representativa possível, para de alguma forma, perante a sociedade e a comunidade em geral, procuremos recolher esses elementos. Isto passa por, às vezes, um grupo de amigos, pessoas conhecidas, inclusive alunos, que eu também dou aulas, por isso eu vou procurando ter esse feedback. Naturalmente, eu partilho com uma série de pontos de vista daquilo que os colegas disseram aqui anteriormente, e particularmente o colega da Aveiro TV, na dificuldade que está em atribuir um valor, lá está, ao produto em causa. E nós, naturalmente, como empresa que sou, eu partilho bastante mais do que isto estava a dizer agora, inclusive porque nós também andámos durante muito tempo em período de teste, não é? E para tentarmos perceber como é que íamos conseguir avaliar, não é? Ora bem, tentámos fazê-lo. Naturalmente, nós também estamos em permanente remodelação, quer dizer, temos que estar a analisar permanentemente qual é esse feedback e perceber qual é o caminho que devemos seguir. Nós temos mais ou menos o rumo apontado em termos de direção, mas naturalmente há uma série de atalhos a percorrer que nós estamos a aprender permanentemente. Do ponto de vista de programação, vocês têm conteúdo informativo? É só conteúdo... Nós resolvemos no início, porque, como eu disse, nós começámos há 3 meses, tem um projeto bastante embrionário, fazer um pouco diferente daquilo que é, como dizia o colega há bocado da TVNet, a televisão mais virada para o lado informativo. Nós procuramos evitar um pouco isso, que é o formato da televisão standard. Ou seja, a mim parece-me, e concordo perfeitamente com o que o colega diz há bocado, que é concorrente às televisões. Eu penso que sim, que eles também já perceberam que as televisões tradicionais, e principalmente as generalistas, já perceberam que
internet rouba-lhes audiências e isso é significativo. Mas pode-se falar de uma concorrência direta ou uma concorrência que eles terão que ter uma alternativa também à televisão? Se formos a ver, quer dizer, a linha separadora entre a concorrência direta e indireta é muito ténue, é muito difícil de perceber onde é que começa e onde é que acaba, porque a partir do momento em que percebemos que os hábitos das audiências começam a mudar e que nas horas do prime time já não vão para a televisão, a família toda à volta da televisão, como se fosse a lareira, não é? Mas vão navegar, vão para a net e vão ver as televisões na net e vão aos blogs e ao Messenger, etc, etc. E o que é certo é que nos últimos 5 anos, quer dizer, em média, cada pessoa, isto são valores que eu em Portugal não posso precisar, mas sei que no estrangeiro é um pouco isso, de 5 em 5 anos, nos últimos 10, nós percebemos que há menos 1 hora de consumo diário de televisão. Nas famílias, eu penso que isso é muito significativo para as televisões generalistas, tal qual como as conhecemos. E o formato que elas criaram, em que nós estamos habituados, que é o formato das notícias, e continuamos a saber que é um dos produtos mais procurados na televisão, é de facto a notícia, nós resolvemos, também em parte, porque não é a nossa formação, a equipa que nós temos constituída é uma equipa bastante eficaz, mas muito reduzida a números, nós não temos ninguém que venha para bem da área da comunicação social. E então, tendo em conta também estas características da equipa, nós resolvemos personalizar a nossa televisão. E isso é uma das coisas que cada vez se fala mais em internet, é a personalização e a interatividade. Personalizar um pouco aquilo. Tal mídia que o professor Reginaldo falava há pouco. Exatamente. Cada um coloca o seu conteúdo. Nós não temos isso a funcionar. Nós sabemos que isso é a razão do sucesso do YouTube, por exemplo, é a colocação. E é essa interação que o utilizador tem, inclusive a colocar o seu conteúdo, ver os conteúdos dos amigos, inclusive, dos vizinhos, etc. Isso parece-me que é um dado bastante interessante e que está na base daquilo que é o sucesso do YouTube. Naturalmente, nós resolvemos criar um projeto com uma personalidade própria e essa personalidade estava naturalmente por criar uma linguagem um pouco diferente daquilo que estávamos habituados a ver, porque também sabemos que aquilo que as pessoas procuram na internet é um pouco a diferença, não é? E afirmar a produção dos conteúdos, apostar um pouco na linguagem plástica, falou-se há bocado na música eletrónica, nós temos um canal de música com videoclipes originais, todos produzidos por nós, e com música de gente que é da terra, que é do meio, não é? Não quer dizer que seja uma limitação. Eu também partilho da visão do colega, que eu acho que era bastante interessante, estes projetos que aqui estão poderem se entender de alguma forma, no sentido de até trocarem conteúdos, haver uma parceria, acho que isso valorizava o trabalho de todos, não é? E acho que isso inevitavelmente será o futuro, parece. Isso é uma proposta, eu ia pegar, temos pouco tempo já de emissão e eu queria só aproveitar, pedindo desculpa desde já o pouco tempo que cada um tem para falar, mas isto é mesmo assim, para falar um pouco ali, vamos aqui eu peço desculpa, à TV Viana, o João Fernandes, só para explicar um pouco também como é que funciona isto em termos de grupos de comunicação social. Existe algum tipo de concentração, como se verificou nos meios tradicionais? Como é que isso está a funcionar? O objetivo é enquadrar o nosso projeto no Decreto-Lei número 7, de 6 de janeiro, que entrou em vigor agora no dia 1 de março, que é considerado a reforma da imprensa regional, de transformar os 700 jornais que existem no nosso país em 20 grupos. Em 20 grupos multimédia. Ora, a TV Viana, eu fui presidente da União Portuguesa da Imprensa Regional, corri o país, estive em Itália em congressos, em Espanha em congressos, e verifiquei o atraso cultural e de leitura que existe em Viana, de forma que, no nosso país, isto é o nosso país, e de maneira que pensamos a TV Viana integrada exatamente nesse grupo multimédia, onde podem caber também as rádios, algumas rádios, e alguns jornais que foram convidados, e devem entrar alguns jornais dali da região do Minho, de forma a arrancar com uma televisão regional, ou web TV, muito centrada exatamente na região. Quer dizer, produzir o noticiário da região, e isso é que tem o seu valor em relação à rádio televisão portuguesa, que é generalista, e isso é que vai amarrar, vai juntar, vai aproximar muito mais a população que esteja espalhada pelo mundo, ou esteja na própria região onde está inserida, que será o Minho, muito mais, vai ter muito mais audiência. E tudo isto está a ser feito com jovens da universidade, que saíram agora da universidade. Fazem estágios e são elas que estão a produzir a TV Viana. E até um jovem que está ali, que tem 17 anos, está também a trabalhar, está a estudar numa escola técnica ou profissional. Aprende jornalismo e aprende também
Portanto, e no fundo vocês também tentam integrar a comunidade, mas do ponto de vista do grupo empresarial, como é que funciona? Há alguma concentração a nível regional dos órgãos de comunicação social para caminhar para a net? Exatamente. Pois o objetivo vai ser esse, é criar uma concentração de um grupo multimédia, uma sociedade anónima, de forma a produzirmos muitos conteúdos, não só para papel, e daí que eu estou de acordo aqui com o meu colega da esquerda, que o jornalista terá de ser polivalente, tem de ser polivalente. Os jovens estão a aprender, os jovens que vêm da universidade, temos um da Fernando Pessoa, e está aí um jovem que sabe fazer, filma, pega na câmara, filma, faz entrevista, monta o filme, prepara, dá-lhe voz off e vai para o ar. Pode fazer isso. Portanto, o futuro jornalista vai ser isso. Vai ser um polivalente. Eu peço desculpa, então nós temos que ir terminando. Eu pedia 30 segundos a cada um, começava se calhar aqui pela TVNet, só para fazer um balanço final e também abordar um pouco este tema da concentração de grupos. Uma vez que começaram nos Açores, estão a vir para Lisboa, como é que vai funcionar a vossa estrutura? Existe uma estrutura empresarial, a Pans Média Global SA, a empresa detentora da TVNet, tem evoluído bem em termos de experiência, os acionistas estão satisfeitos, estamos numa fase, isto para lhe dizer também há pouco, que se quiser no final falamos, ponho-lhe em contato com o nosso diretor comercial, porque é possível já quantificar com uma margem muito rigorosa qual é o valor atribuído a esse tipo de negócio. Nós estamos numa fase em que estamos perto de atingir já o break-even de um investimento global desde 2005, que rondou os 600 mil euros em termos de investimento no projeto, quer da TVNet, quer na atividade de New Media, que a Pans Média Global SA tem vindo a desenvolver. Isso é financiamento próprio tudo, não tem nenhuma parceria com nenhuma empresa, entidade? Não. Isso para lhe dizer também que, em termos de concentração, o mercado português ainda tem um conjunto de características muito próprias, o facto de não haver televisões regionais, à semelhança do que existe, por exemplo, em Espanha, faz com que exista um tecido de comunicação social em termos empresariais muito característico em Portugal, onde existe de facto ainda uma grande dose de massificação e de concentração por parte dos grupos ditos tradicionais, alguns dos quais estão mais atrasados do que outros no que diz respeito a essa realidade multimédia, mas aproveitando o pouco tempo que tenho ainda para expor aquilo que penso que os próximos anos trarão, a internet ainda está longe de chegar a um nível de percebermos qual é o alcance que, em termos de negócio e em termos de comunicação social, que transformações aqui podem vir. Porque é preciso ter em conta que este fenómeno das televisões também surgiu agora com a massificação da banda larga. E, entretanto, já se fala de haver uma banda larga, que inclusivamente já está em testes, 10 vezes mais rápida. Ou seja, se tivermos em conta que a internet tem 15 anos, à volta disso, em termos de utilização popular, que no início tinha 16 milhões de utilizadores e muitos especialistas e gurus da comunicação diziam que era um meio incipiente e estatisticamente irrelevante. E hoje em dia tem 1/5 da população mundial ligada à rede. Já podemos verificar que não é fácil, mesmo para os esportes tradicionais, quer televisão, quer rádio, quer de imprensa, e eu venho da imprensa, fazerem face a um meio que é o meio mais puro de comunicação, porque permite uma interatividade que os outros meios não permitem e permite chegar onde os outros não chegam. E é preciso nós termos essa noção planetária e global no que diz respeito ao negócio de internet e ao negócio e à indústria da comunicação, para percebermos que ainda estamos numa fase muito embrionária relativamente ao potencial que um meio desta natureza pode efetivamente trazer. Muito obrigado. Passamos só aqui às palavras finais. Qual o futuro que vocês antevêm? Você já falou disso há pouco, mas dentro da vossa comunidade vocês funcionam com algum grupo empresarial que os financie? Não, vocês não têm esse neste momento, portanto, o projeto está a utilizar os recursos humanos e técnicos, portanto, da Escola Superior de Artes Aplicadas, portanto, do Instituto Politécnico Castelo Branco, mas acredito que... E faz sentido esta tal parceria que... Com certeza que sim, até porque estas instituições são laboratórios de experimentação multimédia e audiovisual. Faz sentido elas abrirem caminho para depois a comunidade possa explorar estes projetos comercialmente, porque senão estamos a falar de projetos que entram ao fim e ao cabo em colisão uns com os outros injustamente. Mas pegando ainda há bocado na questão ainda do jornalismo, também digo um pouco por experiência própria, se calhar esse conceito que em Portugal foi um pouco inaugurado pela NTV, o backpack journalism, se calhar veio para ficar, porque hoje em dia a polivalência se exige a um jornalista numa redação que já não é a redação do papel e da caneta, é uma redação multimédia, onde se edita texto, onde se editam imagens, onde se corta som, onde se faz o que quer que seja, desde que seja multimédia, isso também vai ter que acontecer com o resto. Portanto, se levanta problemas éticos ou não,
Acho que a ética entra na questão das práticas serem adequadas no ponto de vista moral ou ética. Desde que haja competência técnica para as coisas fazerem, será mais uma coisa que o jornalista terá que aprender a fazer. Agora, em relação concretamente... E os que não aprenderem, o que é que vai acontecer a esses jornalistas? Eu não digo que todos tenham a capacidade ou todos realmente tenham que se adaptar, mas se cada vez mais o meio empresarial exigir isto de um jornalista, ele pouco a pouco terá que se habituar. Mas eu acho que na classe jornalística a maior parte deles se habituarão facilmente, até porque já estão habituados a trabalhar contra relógio e serem versáteis, portanto não será provavelmente nenhuma surpresa. Agora, em relação ao futuro, a Beira TV, acredito que no futuro conseguiremos também dar a aposta, não só na parte informativa, que é também uma aposta que nós fizemos, porque neste momento, acho que aqui, houve aqui um ponto que nós acabamos por não focar, mas começamos por estar a colmatar uma falha que durante muitos anos tivemos ao nível da informação de proximidade. A RTP, por acaso o Centro de Castelo Branco abriu em 97, mas hoje mantém-se a funcionar, mas perdeu-se um minador que eram as emissões desdobradas a nível local. Aquilo era, por assim dizer, a missa das 7, porque aquilo juntava as pessoas interessavam-se, viam aquilo, viam a sua terra, viam a sua comunidade. E demos um passo atrás, foi um desinvestimento, isso perdeu-se. Agora o que nós podemos fazer é ganhar tempo perdido no aspecto da informação. Nos 30 assuntos sinais, se conseguimos manter esta proximidade às pessoas, pode vir a ser colmatada, esta coisa que está a falhar agora, que foi referida, pode vir a ser colmatada pelos vossos projetos que estão mais localizados junto à comunidade? Não, quer dizer, é óbvio que sim, não é? A partir do momento em que temos um mecanismo de comunicação que permite o feedback e permite a participação, é claro que temos pelo menos aqui um potencial que permite imaginar que no futuro se possa caminhar nesse sentido, eu acho que sim. O que me parece, no concreto, no que diz respeito a estes projetos, e falando um bocado daquilo que é a senso comum e daquilo que é o projeto a Haver TV no seu seio, é que, ao contrário do colega da TVNet, eu considero efetivamente que há um caminho brutal a percorrer ainda até entender efetivamente e ser capaz de atribuir um valor efetivo àquilo que é um visionamento de um conteúdo a nível do web, até porque as variáveis são brutalmente grandes. Por outro lado, não acredito, não consigo dissociar. Grandes, mas mensuráveis. Obviamente, é uma questão de escala, a nível de capacidade de análise dessas variáveis. No que diz respeito ao conceito do Web TV, que teremos oportunidade, ou terão a oportunidade de consultar no final de abril deste ano, que é a nossa proposta, ao fim e ao cabo, eu não consigo dissociar ou seja, não consigo manter associado o conceito do Web TV a uma programação fechada. Não consigo. Não consigo em absoluto. Considero que na base do conceito do Web TV estará a capacidade do sistema a entender quem é a pessoa, ou quem é o perfil, ou porque é que ele lá está, que experiência é que ele tem de utilização, e fornecer-lhe dentro de um conjunto de conteúdos que existem na base aquilo que o sistema considera, baseado na perfilagem, quer autónoma, ou seja, o utilizador dizer o que é que se interessa, por um lado. Por outro lado, aquilo que ele usa a nível de consumo de vida, entender e fornecer-lhe aquilo que parece que faz sentido. Pronto. Isto é o conceito de base. Até porque também a internet não conhece barreiras, não é? Em qualquer local do mundo nós conseguimos aceder. E tem uma capacidade efetiva de relacionar localizações de acesso com anunciantes, com informação, com tipologias de conteúdos. Eu não consigo dissociar a Web TV, não consigo defini-la, e a realidade é esta, não consigo definir neste momento o que é um projeto de Web TV, é por isso que nós estamos a estudar e a lançar projetos nesta área para tentar entender. Não consigo dissociá-la daquilo que é este conceito de base. Consigo imaginar que neste âmbito existem canais, existem dossiês fechados dentro de determinadas temáticas, mas não consigo imaginar a televisão a não interagir com o utilizador de uma forma viral, ou seja, sem requerer a intervenção do próprio utilizador, que acho que é, digamos, a caixa de Pandora, digamos assim, do negócio publicitário na televisão. É que, independentemente de eu ter métricas efetivas fornecidas por empresas de marketing sobre quem potencialmente está a ver este programa, eu não sei quem é, efetivamente, não sei o e-mail dele, não sei quem é a pessoa, não sei onde ela mora. Na realidade, daí a falta que há de interatividade e a necessidade que há de interagir com o próprio público. Uma abordagem estatística. Eu acho é que os projetos do Web TV e a internet, como suporte a estes projetos, consegue efetivamente dizer quem é, de onde está a aceder, a que horas, que tipo de vídeo é que está a ver e o que é que ele poderá estar interessado a seguir. Portanto, na minha opinião, que é, digamos assim, a perspectiva também de uma empresa que faz desenvolvimento,
ou o nosso objetivo é conseguir criar uma plataforma que permita basear a atribuição de valor a isso. E, por exemplo, diga? Efetivamente, se fosse possível, não estava. mecanismos para fazer esta avaliação e saber a dado momento quem é que está, de onde é que está, o que é que está a ver em vídeos on demand, quais são as escolhas, qual é o perfil deste público-alvo e que está a fazer as suas escolhas nestes momentos. Já é possível medir, saber quem são e fazer os estudos para atribuir a cada uma destas pessoas que estão registadas ou não o perfil das pessoas que estão a ver. A minha pergunta é porque é que, em termos de fornecimento de conteúdos efetivo e automático, porque é que isso não está implementado? Eu creio que isto nos leva aqui a uma conversa muito longa. A realidade é essa. Eu peço desculpa estar a dizer, mas nós teremos a oportunidade depois de vocês acertar isto também não dá tempo para tudo e nós não temos mesmo tempo nesta emissão. Passarmos só aqui a palavra para saber qual é o projeto que está a ser seguido agora então no Politécnico. O Politécnico TV vai, nos próximos tempos, apostar fortemente no envolvimento da comunidade académica, de um modo geral, da região, aprofundar e desenvolver a participação dos alunos, isto a nível interno, e externamente continuar a dar voz e visibilidade a anseios e necessidades da região. É isto, em suma, as linhas de força que iremos seguir nos próximos tempos. Muito obrigado. Passando agora aqui só para finalizar, começámos e terminámos aqui. Muito bem. Já agora, só para fazer o ponto de situação, a Viseu TV em 3 meses de emissão teve cerca de 1,5 milhão de hits, o que para nós é bastante estimulante para continuarmos a produzir e de alguma forma a procurar a tal parceria com as entidades da região. E tentam-se aproximar muito da comunidade, mais da comunidade, a vossa intenção é abrir isto para terem muitos hits. Esta é que é a diferença quando se fala disto. Fala-se muito dos hits na internet, das page views, das visitas, mas o que é que aqui realmente nos interessa? É ter muitas visitas ou ter o conteúdo que chega a toda a comunidade onde vocês estão presentes? Eu penso que interessa tudo, tudo um pouco, não é? A nossa ideia, nós lançámos a Viseu TV com 5 canais, canal Cultura, Turismo, Comércio, Música, Lazer, com a preocupação lá está de termos uma oferta diversificada, de alguma forma satisfazermos as necessidades do grande público, que vai à net, não é? Vamos lançar agora o canal Radical, o canal Meteorologia e a seguir o canal Curtas-Metragens. Ainda está previsto para este ano, se possível ainda, o canal Habitat, ligado mais à casa, decoração, etc. No fundo, para preencher aquilo que são os principais interesses da comunidade em geral e em particularmente do meio da cidade de Viseu. Claro que nós privilegiamos, como empresa privada que somos, naturalmente o investimento é um investimento privado, suportado por nós. Também é importante referir que há uma série de equipamentos que a produtora multimédia já tinha, quer dizer, uma série de investimentos que não tiveram que ser feitos para a criação da Viseu TV, digamos que é um percurso natural que culminou na criação da televisão, naturalmente para, inclusive, até divulgar uma série de conteúdos que já existiam, já tinham sido produzidos para clientes, encomendas feitas, etc. Não é? Por isso, existe essa perspectiva empresarial. Aquilo que nós projetamos para o futuro, naturalmente, é aproximar-nos ao máximo da comunidade empresarial e de todas as entidades vivas da região, inclusive a nível da cultura, teatros, salas de espetáculo, etc. Não é? Mas será sempre um conteúdo que não tão voltado como a TVNet, um produto informativo, jornalístico? Menos informativo, mas isso é assumido por nós desde raiz. Aliás, não deixa de ser informativo, é informativo. É informativo, mas numa outra perspectiva. No fundo tem a ver com a linguagem, tem a ver como os conteúdos são produzidos. De certa forma, não quer dizer que não haja locução na mesma, não quer dizer que não haja entrevista, porque esses formatos já foram todos experimentados por nós, mas procuramos dar um toque diferenciador. Fugir um pouco àquilo que é o formato standard televisivo, que eu penso que de alguma forma também já satura as pessoas. Isto é a minha opinião muito particular, e não só a minha, naturalmente algumas pessoas. Também sabemos que é um nicho reduzido, que pensa assim, se bem que o nosso projeto pretende chegar ao maior número de pessoas possível também, naturalmente, que pretende ter uma linguagem própria, e procuramos que haja um ponto de encontro entre nós e o grande público, é óbvio, não é? Procuramos pelo menos ler esse feedback. Estava eu a dizer que a nível informativo, naturalmente, que é um pouco diferente, nós procuramos fugir um pouco àquele formato de televisão. E é uma das coisas que nos diferenciou quando nos lançamos e que a imprensa regional destacou, foi o facto de nós assumirmos que, objetivamente, não queríamos abordar determinado tipo de conteúdos que tivessem a ver com política, religião e sexo. Isso é uma das coisas que nós fizemos questão de anunciar. E eu até costumo dizer na brincadeira aos meus amigos que o sexo naturalmente acabará por entrar porque é bom, mas que a política e a religião nós resolvemos, assumimos que queríamos excluir.
exatamente para fugirmos àquele formato de informação, de entrevistar o político local e ele naturalmente estar a fazer propaganda com os nossos meios, que isso obrigámos naturalmente a fazer o papel de forma séria e ética, ouvir a outra parte, e nós procuramos fugir um pouco a este jogo da informação e da contra-informação e assumirmos que somos um canal de televisão naturalmente com uma personalidade própria, um pouco diferente daquilo que são os outros canais de televisão que apostam mais na informação, mas também tendo consciência que a informação e as notícias são de facto um produto muito interessante e muito apetecível e procurado pelos gigantes públicos. Procuramos, de alguma forma, satisfazer essa procura de uma forma um pouco diferenciada. E abertos à comunidade também. E abertos à comunidade, principalmente. Temos de terminar mesmo, não temos mais tempo. Começando por agradecer a todos os presentes. Alguns vieram de bastante longe para estar aqui nestes poucos minutos que tiveram de intervenção. Eu creio que pelo menos deu para ficar a perceber um pouco melhor do que é a televisão na internet. Nem todos os projetos são informativos. Esperemos voltar um dia a ter mais uma emissão no SAP Vídeos. Agradecemos a todos os utilizadores que estiveram desse lado a assistir e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.